Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá, família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Por aqui Mário Alves, Sonoio, canal Vasco Rádio, aqui é amor. Gente, vou ser bem breve aqui, estou no meu trabalho, uniformizado, como você pode perceber. Estou aqui apenas para dizer o seguinte: o último vídeo que foi postado mais cedo, quando falei aí que os beneméritos estariam dando aval para que os golpistas, enfim, colocassem em prática o plano de vender o Vasco. Aliás, o plano já está em prática, né? O aval para realmente fazer do Vasco, do futebol do Vasco, uma SAF. Até brinquei a questão do que o SAF seria serviço de auxílio funeral, salgado acéfalo do futebol, né? Aquela coisa toda, mas foi uma notícia falsa, gente. Isso foi colocado, implantado pelos golpistas de sacanagem. Eles estão mentindo para o torcedor vascaíno. Não é verdade. Os beneméritos não estão de acordo, continuam fazendo pressão. Então, eu fiquei sabendo, por isso agora eu gostaria de fazer aqui uma retificação, tá? Pedir desculpas, porque eu acabei reproduzindo uma notícia falsa, mentirosa, que eu peguei na Net Vasco, que parece que também está no GE, enfim, está em toda a mídia suja, que nunca está a favor do Vasco da Gama. Então vou deixar vocês agora aí com o áudio do Sérgio Frias, um dos grandes beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, gente? Desculpa aí o mau jeito, a correria, eu tô aqui no meu trabalho, então a coisa tá corrida, gente. Vou deixar vocês com o áudio, obrigado. Mais uma vez peço desculpas a você, meu irmão vascaíno. A verdade tá aí, Sérgio Frias, com seu áudio, vai deixar tudo muito bem claro. O Vasco não está sendo vendido, pelo menos não ainda, e os beneméritos continuam sim botando pressão, não estão de acordo com tudo que vem acontecendo. Beleza, gente? Grande abraço, até a próxima, fiquem aí com o áudio. Beleza, valeu. É importante frisar a todos os torcedores vascaínos que é falsa a informação dada pelo site oficial e reverberada pelo Globoesporte.com no que diz respeito a questão da contratação de uma empresa para estudos sobre a SAF. Isso é um ato administrativo e foi dito pelo presidente do Conselho Deliberativo na ocasião da reunião que aquilo era um ato administrativo e não precisava de aprovação do próprio Conselho. Disse também o presidente do Conselho Deliberativo, na mesma reunião de ontem, que eram pertinentes os questionamentos do Conselho de Beneméritos. Houve 10 questionamentos do Conselho de Beneméritos, 10 perguntas, como também, posso dizer, e todos os vascaínos devem entender, é pertinente que o Vasco apresente algum tipo de projeto e que esse estudo seja aprofundado. Isso é um estudo de 2, 3 anos para você implantar alguma coisa. E, por outro lado, é importante ressaltar que se essa gestão do Vasco não vê outra alternativa, isso é pela incompetência dela, pela incapacidade dela de obter recursos, pela péssima gestão de futebol dela, que não consegue, mesmo tendo um recurso maior do que os outros clubes da Série B, subir para a Série A. E que isso não pode ser justificativo para uma venda do Vasco dentro de um processo em que você tem uma lei com 4 meses de duração, nesse momento, quer dizer, uma regulamentação com 4 meses de duração, com inúmeras consequências que serão devidamente tratadas em canais, em polos de discussão sobre o Vasco, que se preocupam com o Vasco, que se preocupam de fato com o futuro do Vasco, e que serão externadas, mostradas, comprovadas que esse tipo de alternativa é a pior possível para o Vasco como instituição. E isso precisa ser devidamente confrontado com as outras alternativas que o clube tem. Com as outras alternativas que foram postas, inclusive, por quem fez campanha para ser o presidente do Vasco no ano passado. A campanha feita pelo grupo que hoje está no poder foi uma campanha de não venda do Vasco, de refutar uma venda do Vasco. E já estava em trâmite o processo referente à discussão na Câmara sobre uma nova lei, que seria a lei da SAF, que acabou sendo posta passou a vigir a partir de agosto de 2021. Isso já era discussão em 2020 e não havia qualquer tipo de fala nesse sentido. Pelo contrário, como eu disse, um refutar. E, por outro lado, as outras alternativas que foram apresentadas por um outro candidato na eleição, nas vésperas da eleição, do processo eleitoral, essas alternativas elas têm que vir a público, elas têm que vir como opção para o Vasco, independentemente de qualquer questão política menor.
Nós temos que entender que o Vasco tem outras alternativas e há clubes do tamanho do Vasco, há clubes que têm torcida gigantesca e nacional como o Vasco, que passam longe da cabeça, que passa longe da cabeça deles a possibilidade de uma venda. Agora, se você realmente orça o futebol de uma maneira que você não possa montar um grande time, que você não possa ter condições de sair de onde está para justificar uma venda, isso que se faz é uma tortura com o torcedor do Vasco. O que se faz é usar de um resultado ruim do futebol para trazer desespero ao torcedor do Vasco e fazer com que o torcedor do Vasco só vislumbre essa alternativa. Quando existem alternativas, outras que hoje já estão inclusive na mesa da gestão do Vasco, segundo seu próprio vice-presidente disse na reunião do Conselho de Beneméritos última. Existe um projeto, esse projeto pode ser tranquilamente posto em prática, tirará o Vasco dessa situação em curto e médio prazo e o Vasco terá condições, sim, de sair de uma situação incômoda que está e, sim, de ter uma nova perspectiva. O que não pode ser feito é tolir o Vasco, impedir o Vasco de ter esse caminho e simplesmente utilizar-se a gestão de um caminho que é cômodo para ela, cômodo dentro da lógica, seja da política ou seja a lógica de interesses menores que os do Vasco. E isso precisa vir a público, isso precisa ser retratado junto ao público o tempo inteiro. O Vasco está sob perigo e nós temos que cuidar do Vasco, nós temos que impedir que façam qualquer tipo de dano ao Vasco por interesses menores. Saudações vascaínas a todos. Casaca.